Oi pessoal, nós aqui de volta com mais um tema, hoje bíblico, mais uma pílula de Bíblia sobre Jesus e João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 22 a 30. Vamos pensar um pouquinho dessa relação entre Jesus e João Batista. No final do século I, depois de Cristo, o Evangelho de João testemunha todos os conflitos que a comunidade tinha em relação aos discípulos de João. A comunidade cristã, os conflitos dela com os da comunidade de João Batista, que não aceitavam Jesus. João Batista, na época, era mais importante que Jesus. Aos poucos é que Jesus foi tendo mais importância que Jesus. Até o ponto de João falar assim, não me sigam, sigo a ele. Ele que é o Cordeiro de Deus. Ele que é o esposo, não eu. Mas para acontecer isso, demorou, foi um tempo, né? João Batista e Jesus ajudam o povo a encontrar um novo rumo para a vida. Tanto João Batista quanto Jesus tinham essa capacidade de atrair as pessoas pobres da Palestina. Porque Jesus era palestino, Maria era palestina, José era palestino. Era judeu de religião e palestino de nacionalidade. Esse texto de João capítulo 3, versículo 22 a 30, deixa claro que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. João Batista é só uma testemunha. É só uma voz que clama no deserto. E a voz, qual que é a característica da voz? Ela aparece e logo depois, imediatamente depois desaparece. A voz é assim, né? Então, João Batista é só uma testemunha. Jesus é que é o mediador entre nós e Deus. Não intercessor, mediador. Mediador é único, Jesus. Agora, Nossa Senhora e os santos são intercessores. Eles intercedem a Jesus por nós. Você não pode falar assim, Nossa Senhora, peça a Deus por mim. Você não pode falar isso. Ela não é mediadora, ela é intercessora. Tem que falar assim, Nossa Senhora, peça a Jesus por mim. Aí tá certo. Santo Antônio, peça a Jesus por mim. Aí tá certo. São todos intercessores e não mediadores. Só Jesus é mediador entre nós e Deus. É como se Jesus levasse os nossos pedidos a Deus. E só ele levasse. Depois de ter sido batizado por João Batista, Jesus começa seu próprio movimento. É um novo rabi, um novo mestre. João Batista ensinou os seus discípulos a rezar. Aí os discípulos de Jesus falam, os outros discípulos de João Batista sabem rezar. Ensina pra gente a rezar também. Ensina a gente a rezar. Aí Jesus ensina o Pai Nosso, né? O texto do capítulo 3, versículo 22, diz que o próprio Jesus batizava no Rio Jordão. O próprio Jesus. Mas, logo depois, no mesmo Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2, João corrige essa impressão de que Jesus batizava. Na verdade, os discípulos de Jesus é que batizavam. Jesus não batizava, os discípulos dele é que batizavam. Então, uma correção, né? 3:22 é corrigido por 4:2. São João, capítulo 4, versículo 2. Então surge a discussão entre os seguidores de João Batista, os seguidores de Jesus e alguns judeus sobre a purificação. Quer dizer, sobre o valor do batismo. Qual batismo que era válido? O de João ou de Jesus? O batismo de João não é igual ao nosso batismo hoje na igreja, que é para você entrar numa comunidade. O batismo de João é um batismo de conversão. É para você entrar no grupo de pessoas que esperavam o Messias. Ora, se para nós Jesus é o Messias, então não precisamos mais de esperar. Já está no nosso meio. Então o batismo de João vai sendo superado, né? Na verdade, o batismo de João era só uma mudança, um pedido de mudança de vida para esperar o Messias com o coração mais puro. O versículo 26 desse capítulo 3 de João, diz que todos corriam em direção a Jesus. Isso causava ciúme nos seguidores de João Batista. Porque Batista não é sobrenome de João. Naquele tempo não usava sobrenome, né? Então, João, aquele que batiza. João o Batista. Batista não é sobrenome. Batista é a função dele, né? Aquele que batiza. Aí os seguidores de João Batista ficam ciúmes dos seguidores de Jesus, né? Mas João Batista aponta para Jesus. Isso faz com que os seus discípulos abandonem a presença e o ensinamento de João Batista para seguir Jesus. Então os primeiros discípulos de Jesus eram seguidores de João Batista. Então João Batista ajuda os seus discípulos invejosos a perceber que Jesus fazia coisas tão bonitas, tão boas, porque Jesus recebeu essa tarefa de Deus. Então João Batista fala, pode seguir Jesus. Eu não sou o Messias.
Eu sou só uma testemunha. A função da testemunha é apontar para Jesus e deixar que cada um faça seu próprio caminho. Então João Batista aponta para Jesus. João Batista não é mais mediador. Chegou ao fim sua missão. A sua função era conduzir todas as pessoas a Jesus. E depois desaparecer. É como a voz, né? Aparece e desaparece logo depois. É Deus, no versículo 27 fala, é Deus que quer que todos corram para Jesus. Que é o objetivo final. João Batista nega que é o Messias. Ele fala, eu sou um precursor. Versículo 28, né? Sou um precursor. Eu preparo o caminho. É igual quando a gente fala para Nossa Senhora. Nossa Senhora passa na frente. Não é que Nossa Senhora passa na frente para fazer as coisas, não. Nossa Senhora passa na frente para preparar o caminho para Jesus fazer. Ela só prepara. Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, ela não faz. Ela prepara o caminho para ele fazer. João Batista não é o Messias, não é Elias, mas é só uma voz que clama no deserto. Endireitar os caminhos do Senhor. Só isso, né? Porque eles achavam que Elias ia voltar, para ressuscitar, para preparar o caminho do Messias. Por isso que eles perguntam se João Batista é Elias, né? Porque eles achavam que Elias é que ia voltar. Isso está lá no livro de Malaquias, no último livro do Antigo Testamento, capítulo 3 de Malaquias, fala assim, né? Um dia Elias vai voltar e preparar o caminho do Messias. Isso ficou na cabeça do povo, né? Mas claro que não voltou, claro que não ressuscitou. Não, obviamente que não. Então João Batista que cumpriu essa função. João Batista não é esposo. Ele é o amigo do esposo, que preparava a festa de casamento, até a chegada da noiva, na casa do noivo, né? Então João Batista não é o esposo. Ele é o preparador da festa. O esposo é Jesus. Por isso que fala assim um texto, João Batista passou a sandália dele, aliás, ele falou assim, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália de Jesus. Quer dizer, a sandália era o documento que a pessoa dava para um outro, um homem dava para o outro homem para se casar com a viúva. Por exemplo, a mulher ficava viúva do primeiro marido, não tinha filhos, ela tinha que casar com o irmão dele, com o cunhado. E se ele não quisesse, ele pegava a sandália dele e passava para o outro irmão dele. Se o outro irmão não quisesse, ia passando a sandália, né? João Batista fala, não é que eu vou passar a sandália para Jesus, para ele, porque ele é o esposo. Eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dele. Porque Jesus é que é o esposo da igreja, e não João Batista, né? Então João Batista diminui até desaparecer, deixando o caminho aberto para Jesus, para que todos encontrem Jesus. João diz sobre Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então o noivo é Jesus. A noiva é toda a humanidade. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. Então nas bodas de Caná, vocês podem ler direitinho, né? Não aparece o noivo, aparece a noiva. O noivo é Jesus, né? O noivo é Jesus. E a noiva é a igreja, é a comunidade cristã. Então João Batista prepara o caminho para Jesus e fala, olha, agora é hora de eu desaparecer, cumprir a minha missão. Agora é com Jesus, não é mais comigo. Por hoje é só. Um abraço e fiquem todos com Deus.